E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com vocês na continuação de dicas de personalização do Debian. Como podem perceber, o meu Debian já está um pouco mudado. Eu alterei o wallpaper, plano de fundo, cliquei do lado direito, configurações da área de trabalho. E aqui eu adicionei o wallpaper, selecionei o wallpaper e esticado, que ele ajusta a imagem do tamanho da dimensão do monitor. Aqui em ícones vem habilitado assim, no seu dia você deve vir assim, né? Então eu desabilitei todos os ícones, a área de trabalho fica limpa. E tem um painel aqui embaixo, então eu vim aqui em menu, configurações, painel, e aqui só tem o painel 1, que só tem esse de cima. Caso vocês ainda tenham de baixo, vai ter aqui o selecionar painel 2. Vocês clicam aqui e clicam nesse menuzinho aqui, que é remover o painel selecionado. Você remove e exclui o painel daqui de baixo, ok? Assim como vocês também têm a opção de adicionar um painel nesse mais aqui, certo? Mas as configurações do painel a gente só vai ver por último. Primeiramente nós vamos iniciar a configuração do Compiz, que a gente instalou na última videoaula. Na nossa primeira videoaula eu instalei o Compiz juntamente com o Emerald. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês algumas configurações de efeitos do Compiz e como baixar e importar temas para o Emerald, ok? Primeiro eu vou mostrar o que eu já fiz do Compiz. Antes de mostrar, eu vou mostrar o que eu já alterei no sistema. No meu caso eu instalei o LibreOffice e Chromium, esse navegador de internet que é mantido pela Mozilla, e o KBTorrent. Até o momento foram essas as alterações. Como eu fiz essas alterações? Eu vim no terminal, digitei como superusuário, para instalar esses programas. Instalo o KBTorrent, foi dessa maneira, torrent, ok? Para instalar o LibreOffice, para instalar o Chrome, ok? E para instalar aquele navegador mantido pela Mozilla, que eu não sei pronunciar bem o nome dele, ok? Esses foram os comandos que eu já dei até o momento. E como pode perceber também, o meu terminal está um pouco diferente. Eu mudei o plano de fundo dele. Você vem aqui em editar, preferências, aqui você muda o nome do terminal, né? E vocês devem vir somente terminal e assim, ok? Aí eu boto o meu assim, e aqui ver vai depois do título inicial. Eu botei não mostrado, ou seja, eu só mostro o nome do terminal apenas, não mostra onde ele está localizado. Em aparência deve vir assim, certo? A cores deve vir assim, né? Vem mais ou menos desse jeito aqui. Aí em cores eu botei para verde. Em aparência eu botei imagem de fundo. Aqui no arquivo eu selecionei a imagem, no caso eu peguei a imagem já do sistema. Está em USR Shadow Wallpapers Joints Clap, sei lá, não sei como pronunciar em inglês não. E tá nesse diretório aqui, nesse caminho completo. Peguei esse último, abri, botei esticar, só para dimensionado, e vai ficar aqui nas brechas, olha. E se ele está centralizado, vai ficar muito grande. De lado em lado vai ficar, nem vai aparecer a imagem. Então bota o esticado, que ele ajusta ao tamanho e redimensiona de acordo com a dimensão da janela, certo?
E aqui significa que essa transparência, então 0% vai ficar só a imagem. E muitas das vezes pode dificultar quando eu estiver digitando o comando no terminal. Se botar 100%, a imagem não será mostrada. Então eu boto 50%, que tanto dá para mim ver a imagem e não atrapalha nos comandos do terminal, ok? Então, essas foram as alterações feitas até o momento no meu Debian. Agora eu vou mostrar a vocês alguns efeitos que eu já utilizei no Compiz. O efeito de minimizar, como podem ver. O efeito de abrir as janelas gelatinosas, certo? O efeito de transparência ao arrastar uma janela. Podem observar aqui, ó, a janela lá do fundo, certo? O efeito de ao esconder a janela, ok? São os efeitos de janela. Deixa eu ver o que é que tem mais. O efeito ao trocar de janela. Podem observar. Se ele estiver bem do lado, ele vai trocar do lado, certo? E o efeito a fechar a janela. Botei esse efeito. Esse. E alguns outros, certo? Agora vamos em como eu coloquei esses efeitos. Configurações, gerenciador de configurações do Compiz. Ao abrir o gerenciador do Compiz, na primeira aula eu tipo padrão colocar, redimensionar, mover, colocar janelas, alternar, tratador de erros, debugs, correção de bug, filtragem através de expressões regulares e a decoração de janela, certo? Com certeza você deve ter esses já habilitados. Primeiramente vamos aos efeitos da janela, que é minimizar, fechar, sombrear a janela e abrir uma janela. Primeiramente você vai marcar esse aqui e as animações. Uma observação é que quando você primeiro habilita esse, que ele vai automaticamente habilitar esse. Observe, eu clico nesse, ele diz que requer as animações, você habilita as animações. Aqui em animações nós vamos configurar. Você pode ver que tem todas as animações. Aqui você habilita para as janelas do programa normal, certo? Que é o janelas do programa normal, que todo programa que você abrir vai ser nessa velocidade e esse tema. Este aqui é o que? Como pode ver, é top menu ou drop menu, certo? Isso aqui são as notificações, tipo esses quadradinhos aqui que aparecem, explicando configurações, multivalor, pode clicar 2 vezes em uma linha para editar esses valores. Esse é o efeito dele, que não está em queimar. Vou botar agora. Queimar. Ok. Que é a animação ao abrir e queimar. Essa animação. Animação de fechamento, que é a explosão. Quando eu fechar ele explode. Para você alterar, você clica em editar. Você pode selecionar um ou aleatório. Aleatório ele vai ficar alternando entre os efeitos. Aí quando você selecionar aleatório, por exemplo, eu vou colocar aleatório. Aí você aqui em efeitos, você seleciona quais os efeitos ele vai alternar. Isso aí, você clicar em tudo, se quiser todos. Aí você seleciona e tá, e vai selecionando, ok? No meu caso eu quero explosão mesmo. Que você, a duração do efeito.
é a feitamento a minimização. Quando minimizar ele, é o efeito dominó, certo? E sombreamento, o que é sombreamento? Seria isso aqui, ó. Esconder a janela, certo? Tenho essas dobras horizontais. Aí você alterar dobras curvadas. Sei dobras curvadas assim. E aleatório, ele alterna assim e vai alternando, né? Aleatório como é. Dobras curvadas. E aqui nós temos a animação ao focar. O que seria isso? Tenho dois programas abertos. Quando eu clicar em focar o que ele vai fazer? Ele desviou, né? Tem o comando desviar aqui. Nós temos desviar desvanecimento. O que seria isso? Isso. E temos onda. Dá uma ondinha. Melhor pra mim eu achei desviar mesmo. Certo? Essas animações. O cubo. Para fazer o cubo, você ativa cubo da área de trabalho, girar cubo e cubo 3D Models. Aqui no cubo da área de trabalho, você pode ver que desdobrar Ctrl Alt Down. Nós temos isso. Nós temos o cubo desdobrado, que ele está desdobrado, certo? Aqui a aceleração dele, velocidade, intervalo de tempo, a aparência. Esse sudor, essa imagem que não serve nada, topo do cubo, que não utiliza. Aqui, esse caso aqui, tá vendo? Aqui, Skydomer, esse nome aí. Nós habilitamos, o que é ele? Ele é quando você vai girar o cubo, você vê essa imagem, tá vendo essa imagem aí? Com números, códigos no fundo do cubo. É exatamente ela. Você habilita, escolhe a imagem, animar. E para animar, o que significa isso? Ou seja, ele, de acordo com o movimento do cubo, ele se move junto. Se eu habilitar, vou ter uma animação, certo? Mas isso, quando vocês percebem, ele distorce a imagem, então eu prefiro ela estática mesmo. Então eu desmarco essa opção e lá está ela. Aqui é a opacidade. Que opacidade é essa? Durante a rotação, enquanto não roda. Enquanto não roda é quando ela está parada, ou seja, esse aqui, ó. Vejam que está tudo ficando transparente, certo? E aqui é durante a rotação, ou seja, se eu deixar 100%, você vê que a imagem está bem nítida. Eu não consigo ver o que está dentro. Se eu botar vou botar metade, certo? Fica dando para mim perceber a imagem e o que está interno ao cubo, ok? Aqui no cubo você faz essas alterações. Aqui no girar o cubo você dá o zoom para não ficar muito perto. Observem. Você configurou o zoom aqui, certo? Aqui são outras alterações que você pode explorar, certo? Aqui para iniciar é Ctrl Alt botão 1, que você
seta, como é que você vai girar, quais são os botões que vocês irão utilizar. Girar para a esquerda, Ctrl Alt Left, você gira para a esquerda. Para voltar, girar para a direita, Ctrl Alt Right, que é, right tem os botões de direção que você tem no teclado, as setinhas, certo? E assim vai sucessivamente. Você vai alterando de acordo com o seu gosto. E aqui é só para configuração automática. E esses peixinhos, esse aquário, tipo um aquário, né? Transformei o meu cubo no aquário, é esse efeito aqui, ó. Cube Atlantis. Se eu desabilitar, meu cubo está vazio. Se eu habilitar, eu tenho tipo um aquário dentro do meu cubo. Aqui, para obter as janelas 3D, seria isso. Você pode ver as janelas aqui nas 3D. Se eu habilitar a janela em 3D, você percebe que tem um espaçamento, tá vendo? Entre a área de trabalho e a janela. Percebem? Aqui lateralmente. Cima. Isso é janelas em 3D. Para aumentar a quantidade de áreas de trabalho, né? Você girou o cubo. Como vocês observem, eu tenho 5, certo? 5 áreas de trabalho. Aqui em cima da posição 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 áreas de trabalho. Uma área de trabalho 2, 3, 4 e 5. E eu vou botar a primeira. Para adicionar ou remover áreas de trabalho, você vem em opções gerais, tamanho da área de trabalho. E aqui você clica. Geralmente ele vem com 2, quando você habilita com P. Só vem essas duas, fica assim, ó. Certo? Aí você coloca a quantidade que gostar. 4, 3, para formar tipo um triângulo. Certo? 4, 5, eu gosto de 5. Trabalhar com 5 áreas de trabalho, certo? Tamanho vertical. Para que serve o tamanho vertical? Assim no cubo você não vai observar o tamanho vertical. Mas quando você utilizar esse comando, você vai observar o tanto de trabalho que eu tenho agora. Certo? Eu trabalho só com uma mesmo. Você não vai usar isso tudo, vai? Vai ser muito difícil você usar isso tudo. Ok? O que é esse export? Export, que eu habilitei aqui, é esse efeito aqui. Certo? Você consegue alternar o efeito. Você habilita ele. Veja que a tecla para iniciar ele é Alt E. Você pode trocar essa tecla. Você vem em aparência e aqui, ó, nenhum. Ele tem esse efeito reto. Inclinação, ele fica com inclinação, certo? E curva, fica tipo uma curva, fazendo uma curvinha leve. Que efeito é esse que eu fiz? É aqui em comportamento, zoom, ele só faz o zoom. Aqui eu desvanecer mais um, ele faz dessa maneira. E o vortex, que é esse. Deixa eu ver porque eu não estou conseguindo. É que eu tento de zoom, certo? Estou conseguindo arrastar. Vamos lá.
Vamos continuar, depois eu vejo isso. Aqui, que foi como eu habilitei. Sim, janelas gelatinosas, que é um dos mais atrativos do Compis. Essa janela e o cubo. As janelas gelatinosas, certo? Eu clico aqui, eu habilito ela, janelas gelatinosas, e isso aqui vem habilitado para o padrão. O que é isso? É que quando eu encostar aqui, ó, ele vai ficar pregado, vai querer tipo colar. Aí você desabilita isso, certo? E aqui você controla a fricção, tempo que ele balança para ele voltar ao normal, e o constante mola, quer dizer que ele não ficar muito mola, tem que aumentar demais. Fiz aquele negócio bem que só de movimentar, mas aí vai de acordo com cada um, certo? Aqui é a resolução da grade. Aqui é a resolução da grade. Quando eu fizer assim, ele vai mostrar a resolução da minha grade. Geralmente ele vem, o padrão é 8. Se você fizer assim, você pode ver que ele está meio quadrado. Aí eu boto no máximo e ele fica perfeito, a curva, certo? E como deixar para ele fazer isso? Porque se você tentar fazer isso agora, ele vai quebrar a janela. Por quê? Porque isso aqui está habilitado. Você vem aqui em mover janela, aí tem janela maximizadas quebradas, vai estar habilitado. Quando você fizer assim, ó, entendeu? Ele vai fazer isso. Então você desabilita. E você pode movimentá-la assim, certo? Outra dica, aqui em mover janela, aqui, né? Mover janela, você tem isso aqui, opacidade. O que seria essa opacidade? Isso aqui, ó. Percebem que se eu abrir esse programa, essa janela aqui, deixar no fundo, quando eu clicar e arrastar, ó, posso ver o que está no fundo. E de acordo com essa opacidade, se eu colocar a opacidade 1, fica totalmente transparente. E assim sucessivamente. Se eu colocar no máximo, entenderam? Então eu acho que eu vou deixar, acho que estava 80 antes, né? Não lembro bem, acho que eu deixei 70. E 70 tá bom. Pronto. Esse aqui é o alternador que eu marquei logo no início, na primeira aula. Super S, olha, Shift, Super. Aqui você, próxima janela, tem Super Tab. Coloca Super Tab, ele faz isso, certo? Você pode alternar a aparência dele, capa ou inverter, porque ele tem essa, ó. Certo? Eu gosto da capa. Você também tem outros alternadores, que é esse aqui, que é o básico, e esse aqui. Esse outro você vem aqui, próxima janela de Super Tab, você altera por quê? Antes de habilitar, porque ele vai conflitar com o anterior, que é o mesmo comando também. Eu vou colocar o padrão da gente, que é Alt Tab. Ok, aí eu habilito agora. Ainda está com alguns conflitos, então boto resolver conflitos e desabilitar a próxima janela. Desabilitar a janela anterior, desabilitar a janela anterior, certo. Próxima janela, Alt Tab. Vejam esse como é. E o outro, certo? Habilitei JPG, PNG e SVG. Por quê? Porque para mim usar essas imagens e fundos, essas coisas, eu preciso habilitar compatibilidade com imagens. Então boto JPG, PNG e SVG, que são curvas.
feitas através do Inkscape. Outra coisa que eu já fiz também, que você pode habilitar, é esse partículas de fogo, não é? Você também pode querer, se dá um clique nele. E qual é o comando que inicia? Shift Super, botão 1. Então basta o Shift Super. Podem observar, tem um efeito fogo. Para me limpar, Shift Super C, certo? Deixar habilitado. Temos efeito água também. Para habilitar, nós iniciamos com Super, tá Ctrl Super, a combinação de teclas, Ctrl Super, OK, Ctrl Super, tá Ctrl Super Z, dou um OK, Ctrl Super Z. Não está funcionando essa combinação, então deixa eu ver, Ctrl Super Z, não, Ctrl Super, pronto, Ctrl Super, tem um efeito água, certo? Efeito água. Eles são sozinhos. Para você iniciar a chuva, Shift 9, fica tipo pingando na tela, tipo tá chovendo. E o Shift 8 se habilita o para-brisas. Observem que ele vai limpar. Opa, ele vai de novo, fica limpando. Para parar o para-brisas, você aperta Shift F8 novamente. Para a chuva, Shift F9. Certo? Temos essas janelas desvanecidas. Deixa eu ver se assim funciona isso aqui. Não habilito. Nós temos outras maneiras. Veja que o meu cubo tá como se fosse o formato de realmente um cubo, todo quadrado e tal. Se eu habilitar reflexão e deformação do cubo, nós vamos ter o cubo dessa maneira. Em cima vamos ter uma imagem, embaixo outra. Aqui, em deformação, você pode deixar ele como cilindro, como esfera, certo? Uma esfera, ou como nenhum, ele vai ficar como cubo normal. Só que qual é a diferença desse cubo normal para o outro? Que ele vai poder colocar imagens no topo e abaixo do cubo. Aonde eu coloco essa imagem? Você vem em aparência. Aqui, ó, a imagem que fica no face superior do cubo. E aqui a imagem que fica na parte inferior do cubo. Se você excluir essa imagem, adicionar um novo, ou só adicionar um novo e mover essa imagem para cima. Aqui fica em cima, a primeira imagem que tiver aqui vai ser a imagem que vai aparecer no topo, e a primeira imagem que tiver aqui vai ser a imagem que vai aparecer na parte inferior, certo? Eu acho que é só isso por enquanto. Algumas configurações de efeitos de compis, só isso por enquanto. Temos o zoom, mostrar aqui o zoom, uma lupa, né? Habilitar a lupa, deixa eu ver essa lupa aqui. Se eu vou apertar a lupa, tem que habilitar registramento de posição de rato, não, deixa pra lá, depois eu vejo isso, certo? Ok, galera, essas foram as configurações de compis e alguns efeitos, ok? Agora vamos para o Emerald. O que seria o Emerald?
O Emerald é o que dá a beleza do nosso contorno de janelas, ou seja, isso aqui, olha, observem que ele altera. Nós temos alguns temas bastante bonitos e vai de acordo do gosto de cada um, certo? Mas se você quiser importar temas, onde eu baixo temas, como eu faço para importar os temas, vou mostrar a vocês agora. Nós temos dois sites, eu conheço dois sites, né? Eu conheço, não sei, com certeza deve estar a ver mais, mas os que eu conheço. Só gosto de navegar assim, certo? Opa, Private. Está em Private. Que coisa estranha, não parece. Então eu venho aqui, que eu tenho salvo aqui, o site do Compis e do Gnome, certo? Compis-themes. Eu vou deixar esses links na configuração, abaixo na configuração do vídeo, certo? E o Gnome-look. Aqui vocês veem, não, ele não abre assim, ele abre assim, certo? Gnome e o Compis. Aqui você tem, ó, Emerald Themes aqui do lado no menu. Você dá um clique, temos muitos temas para o Emerald. Se você escolher um, que temos próximo, escolher um e baixar. Aqui no Game Look, se você procurar aqui, você não vai encontrar especificamente temas para o Emerald. Você dá um clique no search em branco, ok? Na busca em branco, e aqui em tipo você vai colocar primeiro Emerald Theme, deixa tudo em branco, certo? E dá uma busca, e você vai ter, ó, Emerald Themes. Se você baixar qualquer um desses, eu vou baixar um só para vocês verem como é que importa o tema. Deixa eu ver um aqui bem legal, pra gente testar um bem legal. Bastante bem bonito e tal. Vai ser difícil, as imagens são bastante pequenas. É muito difícil às vezes saber o que é e o que não é. Deixa eu ver aqui nesse outro site também, né? Então, busca aqui, geral. Ó, tem alguns que tanto tem lá como tem aqui, eu vi esse lá. Se dá uma busca geral, tá lá no 10. Baixar qualquer um, eu vou baixar isso aqui, Evergreen, certo? Se dá um clique, eu vou ver como ele vai ficar, veja como ele vai ficar, certo? No menu. Esse tema aqui você pode baixar esse tema depois, mas o Compis só realiza a troca da borda da janela, certo? Mas vamos fechar e vamos baixar ele, download. Espera 3 segundos. Save. Ok. Foi salvo. Já foi salvo. Para importar agora, eu venho aqui em import. Vou lá um local onde eu fiz o download dele, que eu botei no download, e ele vai estar assim, você vai ter .emerald, certo? O arquivo que você baixar que for o tema do Emerald vai estar assim, o nome do arquivo .emerald, e você importa, abrir. E cadê ele aqui? Vejam, eu dou um clique nele e ele mudou a borda da minha janela. Foi exatamente como eu baixei, certo? E assim sucessivamente. Se vocês baixarem outro tema, eu vou baixar outro tema. Vamos ver esse neon aqui. Olha como é que vai ficar a borda dele, como ele vai ficar, certo? System e tal. A borda apenas,
Você pode procurar o tema para mudar a cor da janela em outra hora. Save, download, certo? Em emerald novamente, import. Agora tem dois, observem que eu baixei, né? Agora é o neon, importar o neon, abrir. Eu dou um clique nele. E agora eu estou com a borda em neon. Observem como a borda está em neon, certo? É isso aí, galera. Gostei desse tema, vou deixar eu ficar com ele. É isso aí, galera. Compis e emerald, ok? Certo? Vamos lá. Vou fechar aqui. E fechar aqui. Agora vamos usar o painel. Eu excluí o painel aqui de baixo. Já mostrei a vocês como eu fiz isso. Então eu vou configurações, painel. Algumas coisas eu não gosto. Você pode adicionar itens e remover itens. Aqui na aparência você pode deixar ele totalmente transparente. Ou pode usar uma cor sólida, né? A cor que ele tá, pode mudar a cor. Ou uma imagem de fundo. Você pode colocar uma imagem de fundo. Aí é a sua preferência. Eu prefiro usar o estilo do sistema. Porque assim como quando eu mudar, eu venho aqui em aplicativos, que vai ser nossa próxima videoaula. Em aparência, mudar a aparência, tipo o XFCE 6, 5, ele muda a cor do painel juntamente, observem. Vejam, certo? Olha, certo, ok? E aí é bom que ele fica de acordo com o que eu adicionar no meu sistema. Então eu não fico preocupado em toda hora tá alterando imagem, fundo daqui e fica compatível. Aí eu venho aqui em itens, vou remover isso aqui que eu não quero. Para remover, você dá um clique nele, ó. Vamos fazer aqui em aplicativos, que é isso, no aplicativo é esse daqui. Botões de ações é esse aqui. E vai subir essa caixa de diálogo, certo? Botões de janela é isso aqui que mostra os programas abertos. Alternador de espaço é isso aqui, as áreas de trabalho, o relógio e a área de notificação, certo? Eu vou remover botões de ações, clico aqui em remover, vejam. Vou remover o alternador da área de espaço de trabalho, não gosto, toma muito espaço, para mim não serve. Em botões de janela eu vou clicar aqui, que eu vou ver as configurações desse item. Eu vou tirar as legendas, deixar só os ícones. Vou tirar o manipulador, que é isso aqui, ó. Certo? E vou organizar o título do grupo e o título da janela. Ou seja, vai se organizar aqui de acordo com o título do grupo e o título da janela. Agrupamento das janelas seriam, se eu tiver duas janelas abertas do mesmo, vou dizer dois desses. Você observa que ele não abriu dois, só abriu um. Certo? Aí, nós, quando clicarmos, vamos ter opções: painel, botão de janela e painel. E aqui também, programa e programa. Certo? Se eu não nunca, ele vai mostrar os quatro. Então, eu deixo nunca. Caso você utilize muitas janelas ao mesmo tempo, você pode botar para agrupar, ok? Eu fecho. Aqui no menu aplicativo eu vou ver as configurações. Eu vou remover o título, deixa só o desenho, o ícone, certo? E vou mudar o ícone. Eu já baixei uma imagem, eu venho aqui, ó, no navegador de internet. Vem aqui no Google, imagens, o logo Debian PNG. Aí você vai escolher de acordo com o seu gosto. No caso aqui vou pegar o logo da Debian. Um logo aqui legal para ficar lá.
gostei desse azulzinho aqui que eu vim aqui em cima. Cadê ele? Aqui. Deixa eu ver isso. Luz. Eu vou pegar esse mesmo. Então clica aqui, salvo na imagem. Em imagens, salvar. Salvei. Aí aqui eu clico, certo? Aí eu venho aqui, itens sem categoria e vou arquivos de imagem. Vou lá em imagens. Tem algumas imagens aqui já que eu já baixei, algumas capturas de tela e da minha luz aqui. Baixei, dou um clique e já alterou lá. Observe lá em cima. Certo? Você pode adicionar mais itens. Se vem aqui adicionar e fica à vontade. Se você criar outra janela, outro painel, dou um mais aqui, ó, já me criou outra janela. Eu posso fazer exibição, aumentar o tamanho dessa janela, o comprimento dela, certo? Vai de acordo com o meu gosto. Eu posso deixar ela automaticamente, eu deixo ela no mínimo, de acordo com o que eu for adicionando os itens, ele vai se auto-expandindo, certo? Aqui eu tranco o painel, ou seja, eu não posso movimentá-lo. E aqui eu oculto o painel automaticamente, certo? Enquanto eu não estiver usando ele, aqui eu alterno entre o painel 1. Observe que ele fica com uma bota serrilhada de vermelho. O painel 2 que eu criei. E eu posso adicionar qualquer coisa nesse painel. Eu posso adicionar outro lançador, outro aplicativo, ó, certo? Eu posso adicionar outro lançador e assim vai. Você pode adicionar, fica ao seu gosto. No meu caso eu só prefiro um mesmo. Aí eu venho aqui, ó, escolho o painel que eu quero e removo. Foi o que eu fiz com o outro. Ok? Valeu, galera. Essas foram algumas dicas de personalização do Debian. Na próxima videoaula eu acho que eu vou fazer sobre a aparência do Debian, como instalar temas, estilos, ícones e cursores do mouse, temas do mouse, ok? Valeu, galera, fui, até a próxima.